haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar as luzes das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjugam a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem fôlego, em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia.
Assim foram concluídos os céus e a terra, tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto do campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pissom. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bdélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cush é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado do leste da Síria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. E disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Vamos orar? Louvamos o teu nome, Senhor, mais uma vez, e dependemos de ti para que possamos aprender da tua própria palavra, Senhor. Que teu Santo Espírito nos auxilie, nos dando entendimento, discernimento, clareza, e que a tua palavra, Senhor, traga convicções e que essas convicções repercutam para a nossa vida pessoal e familiar. Que possa, Senhor, servir de orientação para os nossos conceitos, para os nossos preceitos, para a nossa moralidade e para a nossa compreensão da vida, pois nós queremos viver de uma forma que te agrade, e não podemos viver dessa forma sem o conhecimento que vem de ti. E oramos na dependência do Senhor e do teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós começaremos por Gênesis, porque é meio óbvio. Gênesis é o livro do começo, é o livro do princípio. É em Gênesis que a gente vai ter toda a base da antropologia cristã, o nosso entendimento do que é o homem, do que é a mulher, do que é o ser, do seu
relacionamento com Deus, das suas características próprias, particulares, peculiares. É também em Gênesis que a gente vai ter então um entendimento do que é o casamento, a relevância do casamento diante de Deus e porque Deus então fez tudo assim. E aquilo que está ali em Gênesis vai repercutir por toda a Escritura. Tudo que a gente vai ler depois tem base na antropologia revelada por Deus em Gênesis, daquilo que é do princípio. Mas, como eu disse, hoje é apenas uma breve introdução de tudo. A gente vai começar a se aprofundar de fato a partir de semana que vem. E aí a gente vai tentar não, se abster das questões mais polêmicas, sejam elas de compreensão do próprio texto, sejam elas das implicações do próprio texto. A gente vai falar daquilo que é pertinente para nós, porque a Bíblia é nossa, porque Deus nos deu a sua palavra. Amém? E você muito provavelmente, a partir de agora, a partir de que a gente está abrindo a Bíblia para estudar sobre a família cristã, você talvez sinta um pouco de desconforto, talvez você se mexa na cadeira, talvez você fique revoltado com alguma consideração que será feita aqui, porque o mundo que nós vivemos desconsidera o relato de Gênesis, não crê na antropologia cristã e nem vê a família dentro da perspectiva bíblica. O mundo lá fora tem ensinado algo totalmente diferente do que a gente vai rever aqui. Para lá, o pensamento é outro. Para aqui, o pensamento é centrado na Escritura. A Escritura, a nossa única regra de fé e prática, é a palavra de Deus para nós. Não é apenas um livro de moralidade, é um livro que conta boas histórias, ou que fala da história dos judeus, ou de pessoas que fizeram boas coisas para Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E talvez, porque você está tão inserido dentro desse contexto do mundo secular, que se afastou de Deus e que desprezou a palavra, você vai ter algum constrangimento, você vai se sentir meio inquieto, mas nós estamos aqui para conversar. Isso aqui é uma aula, isso aqui não é uma pregação. Sendo assim, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma consideração, eu lembro a você que é só levantar a mão, a gente para, a gente escuta, a gente segue, ok? Mas também peço que você venha sem nenhuma arma e sem nenhum tipo de proteção. Venha com o coração aberto, com o ouvido atento para escutar de fato e a gente vê o que a Bíblia fala acerca do homem, da mulher, do casamento, da família e das repercussões de tudo isso também na sociedade. Amém? Então, inevitavelmente vai surgir muita polêmica, talvez não polêmica no nosso meio, mas a polêmica que está lá fora, tá certo? Bom, dito isso, eu queria fazer duas considerações que a gente vai se aprofundar no domingo que vem. Nós lemos o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis e já dá para perceber que apesar de falarem da mesma coisa, não falam do mesmo jeito. Você já percebeu isso? O capítulo 1 fala da criação do cosmos, o capítulo 2 fala da criação, mas dá ênfase na criação do homem e da mulher. O capítulo 1 e o capítulo 2 falam da mesma coisa, com perspectivas diferentes. Uma segunda coisa que é importante a gente perceber é que toda criação é feita por Deus como preparo para aqueles que vão ser colocados por Deus como moradores, que vão então, pela delegação de Deus, governar a criação. A gente está lendo Gênesis capítulo 1 e a gente vai ver todo o processo da criação. Amém.
E é maravilhoso a gente ver como Deus criou todas as coisas. Mas todas as coisas que a gente conhece são criadas porque Deus queria colocar ali dentro da criação o primeiro casal que repercutiria, né, como a primeira família para toda a humanidade. Isso é bonito de ver. A gente vê isso rapidamente no capítulo 1 e a gente vê isso mais detidamente no capítulo 2. Outra consideração: a gente vai ver no capítulo 1 que todos os animais são criados segundo a sua própria espécie. Está lá. Todos os animais, sejam as aves do céu, os animais que estão na terra ou os animais aquáticos, todos os animais são ditos criados segundo a sua espécie. Mas quando Deus cria o homem, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Então há uma distinção na criação entre todos os animais e o ser humano, homem e mulher. E essa distinção tem toda a importância na Escritura. A gente vai se aprofundar mais domingo que vem. Outra coisa que é interessante a gente destacar é que Deus criou o homem e a mulher. Mas apesar de ter criado o homem e a mulher, os criou de forma distinta. Deus criou o homem de um jeito e a mulher de outra forma. Mas mesmo criando os dois de formas distintas, a Bíblia vai dizer que os dois são criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Bom, dito isso, vamos fazer algumas considerações. É interessante quando a gente lê o capítulo 1 e principalmente o capítulo 2 de Gênesis, que a gente percebe que a história da humanidade começa com um casamento. A nossa história começa com um grande casamento. No final do capítulo 2, Deus celebra o primeiro casamento. E é a partir dele que a história da humanidade tem início. Tudo que a gente estuda na escola como história, seja antes de Cristo e depois de Cristo, acontece depois do primeiro casamento. Sem o primeiro casamento, sem a instituição da família, sem a procriação, sem o estabelecimento da sociedade, era impossível haver história. A história é o desenrolar do primeiro casamento. E é interessante como isso é importante, porque todas as ficções que nós temos, sejam elas mais parecidas com a realidade ou mais distantes da realidade, elas não se afastam demais dessa realidade. As ficções só são possíveis porque houve também um primeiro casamento. A noção de família, a noção de sociedade micro e sociedade macro. Se você é um leitor de C.S. Lewis, e se você já visitou o livro 1 e o livro 2 das Crônicas de Nárnia, você vai ver que C.S. Lewis bebe muito de Gênesis 1 e Gênesis 2. No livro 1, o leão ruge, enquanto o leão ruge, mudando as entonações de sua voz, as coisas são criadas de forma diversa e distinta. É pelo poder do rugido do leão em Nárnia que tudo tem forma e passa a existir. Assim como em Gênesis, a gente vai ver que tudo é criado a partir da palavra e da vontade de Deus. Também a gente vai aprender que existe um supremo governante de tudo que foi criado. Por isso que o livro de Gênesis diz para nós, lá no capítulo 1, verso 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Não foi uma energia, uma entidade, não foi o acaso,
não foi a vontade, foi Deus. Deus criou, assim como Aslan é o criador de Nárnia e dos mundos outros, Deus aqui é o criador de todas as coisas. No capítulo 1 e 2 de Gênesis, a gente vai ver que Deus cria Adão do pó e Eva a partir de uma parte de Adão e os cria à sua imagem e semelhança para viverem no meio daquilo que foi criado e receberem de Deus não apenas o melhor, porque Deus dá tudo para eles. Tudo que foi criado foi feito para Adão e Eva, para eles usufruírem, e ao mesmo tempo Deus estava no jardim. É como se o jardim fosse um grande templo, onde Adão e Eva foram inseridos para morarem, sendo representantes de Deus, governando a criação e tendo plena relação e comunhão com Deus. Olha que coisa grandiosa, irmãos. Eles tinham tudo. Antes do pecado, tudo era pleno, tudo era maravilhoso, tudo era belo, tudo era... E Deus estava lá, no meio deles, passeando com eles, conversando com eles. É interessante como o C.S. Lewis também pega essa imagem, porque lá na Nárnia, depois que acontece uma grande desgraça, os filhos de Adão, né, os humanos que chegam lá são chamados filhos de Adão e filhos de Eva, né? A compreensão de que o Deus da realidade também é o Deus que governa aquela realidade. A história da humanidade começa com um casamento. A gente vai ver em Gênesis capítulo 1, que Deus conduziu uma obra de trabalho de 6 dias para preparar essa criação para ser o lar da humanidade. Tudo foi criado para que fosse o nosso lar. Tudo que existe acima do céu, abaixo do céu, acima da terra, embaixo da terra, foi criado para ser o nosso lar. É porque a gente não costuma pensar muito nas coisas, mas essa semana eu estava me lembrando, tomando banho e me lembrando da época do seminário. Teve um período que eu estudei no seminário que estava tendo muito racionamento de água no Recife, estava com muita seca, e ali para Tegipió era liberado de 5 em 5 dias, 6 em 6 dias água. E a gente todo seminarista foi obrigado a comprar um balde, todos os baldes eram iguais, para ter todo mundo a mesma quantidade diária de água, e aí quando o dia raiava, a gente ia para o culto, terminava o culto, cada um levava seu balde para a cisterna, e a gente enchia o balde, e o balde era a água do dia, era sua aguinha, querido. Foi nessa época que o reitor fez o sistema para coletar a água da chuva e uma segunda cisterna. Mas todo seminarista tinha um balde de água e você tinha que administrar, era o seu balde do banho do dia. E eu estava tomando banho e me lembrando disso, e pensando com água abundante na minha cabeça: meu Deus, a gente usa tanta água todo dia, e a gente só se lembra de desperdício quando a gente não tem, e essa água toda não acaba. Desde o princípio tem água, e a gente usa água, e a humanidade cresceu e multiplicou, e usa água desordenadamente por conta do pecado, e tem água. Olha como Deus é grande, porque dentro dos planos eternos de Deus, nós ainda estamos morando no lugar reservado para nós, até que Ele venha, porque quando Ele voltar, haverá novos céus e nova terra, restauração daquilo que foi criado. Mas o fato é que Deus prepara um lugar, o melhor lugar, para colocar lá o primeiro casal e consequentemente toda a humanidade.
Vá lá em Isaías capítulo 45. Isaías, deixa o dedinho marcado em Gênesis. Isaías 45, verso 18. Isaías 45, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: pois assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a fez, Ele fundou-a, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor, e não há outro, e não há nenhum outro. Ele criou a terra para quê? Para ser habitada. Quer dizer que Deus cria tudo que cria e faz tudo que faz, porque Ele tinha um propósito. Ele queria criar o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e a partir dele ter um pleno relacionamento com a sua criação. Amém? Ele criou essa humanidade após uma consulta muito especial. Volta lá para Gênesis, no capítulo 2. Como é que ele cria? Qual é o relato? O relato de Gênesis capítulo 2, quando ele vai formar então, no verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e o soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E aí, quando chega no verso 18, a gente tem o seguinte: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que lhe auxilie e que lhe corresponda. Deus cria a humanidade de forma especial e distinta. A gente vai ver que o processo da criação do homem é diferente do processo da criação dos animais. O processo da criação da mulher é diferente do processo da criação do homem e dos animais. Há um momento especial. No verso 7, a gente vai ver que Deus pega o homem do pó da terra. É por isso que nós temos tanta relação com a criação. É por isso que nós gostamos tanto, né, da criação, da terra, do trabalho. Mas ele pega o ser humano não segundo a sua espécie. Diferentemente dos animais, ele sopra o fôlego de vida e torna então o homem um ser vivente. Os animais são criados segundo a palavra de Deus, o homem é criado por meio da vontade e do fôlego dado por Deus a ele, e a mulher é criada, né, por meio de um pedaço do homem, e eles são criados à imagem e semelhança de Deus. Isso tem todo o significado e diferença na Escritura. Nós somos distintos de toda a criação, e a gente vai entender mais na frente o que significa ser a imagem e a semelhança de Deus. Quer dizer que Rafaela tem os olhos do Senhor? É isso? Olha, Marcos puxou a calvície do Senhor, é isso? Né? Eu estou com os cabelos brancos, puxei a Deus, é isso? A imagem e semelhança de Deus. A gente vai entender mais na frente o significado disso, porque isso é tão importante para nós. Ele criou a humanidade imediatamente com sexos distintos. O homem e a mulher não foram criados neutros. Não foram criados para escolher. Eu te criei, escolhe aí. Deus cria Adão e diz: ele é o homem. Deus cria a mulher, Eva, e ela é a mulher. Eles são criados imediatamente, têm sexos distintos. Homem é homem, mulher é mulher. Não são andrógenos,
não são neutros, não têm escolha. Quando Ele os criou, os abençoou e lhes deu toda a terra como seu território. Eles são criados segundo a bênção de Deus e com a bênção de Deus, e recebem de Deus tudo o necessário para viver. Adão e Eva eram plenamente abençoados por Deus. O capítulo 2 de Gênesis é uma expansão, explicação do que é contado de forma resumida no capítulo 1. Deus criou o primeiro homem, seu corpo veio do pó da terra, sua alma foi criada pelo sopro de vida soprado do alto. Nós temos relação com a criação. A Bíblia diz, quando o ser humano morre, que o corpo voltará ao pó. Do pó viestes, ao pó voltará. Nós temos relação com a criação. Fomos criados a partir de uma parte dela, com um sopro divino que nos deu vida. Mas ao mesmo tempo, Deus nos dá a vida por meio do seu sopro, e nós temos relação com Deus. Então nós nos relacionamos com a criação, ao mesmo tempo que nós nos relacionamos com Deus. Os animais vieram à existência de maneira diferente, com a palavra eles foram trazidos. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. O primeiro ser humano foi criado com o sexo definido. Ele foi colocado no jardim, e apesar de toda a provisão, de tudo que precisava para viver, ele se sentia sozinho. Adão foi criado com toda a provisão e com tudo que ele precisava para viver, e mesmo assim ele se sentia incompleto. Adão foi criado com tudo que ele precisava para viver, com toda a provisão, e ele tinha Deus todos os dias ao seu lado, e mesmo assim ele se sentia incompleto. Dizem alguns comentaristas que Deus não cria a mulher imediatamente depois do homem, para que o homem, no trato com a criação, percebesse as diferenças entre ele e as outras coisas criadas, por meio da observação, entendesse que não havia quem o auxiliasse e correspondesse, e se sentisse meio vazio. Deus estava preparando o coração do homem para receber quem? A mulher. O homem tem tudo. Naquela época, não precisava de trabalho árduo, as coisas eram mais fáceis. O trabalho árduo é depois do pecado. Havia trabalho, com certeza. Mas o trabalho difícil, do suor do teu rosto comerás, é depois do pecado. Havia tudo, havia provisão diária, havia a presença de Deus, mas ainda assim o homem era incompleto. Certa vez eu escutei uma pregação e o pregador, brincando, disse assim: a mulher foi criada por Deus porque o homem estava tão entediado de não achar correspondência, que ele então trabalhava durante uma parte do dia e na outra parte ele ia para perto de um desses rios e se encostava numa árvore, juntava pedra e ficava jogando no rio. E Deus ficou com medo que ele cobrisse o rio de tanta pedra jogada. Aí a mulher foi criada por conta disso. Já pensou? A gente escuta cada uma, né? A Bíblia vai dizer que Deus planejou a criação do homem e da mulher. E quando a mulher nasce, quando a mulher é criada, e o homem acorda e olha para ela, a coisa é tão séria, é tão maravilhosa para ele, que a gente tem o primeiro poema registrado nas Escrituras: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. O homem olha para a mulher e diz o quê? Agora sim. Agora sim. Existem duas formas de ver a relação do ser humano. Quer dizer, existem muitas,
Mas as duas grandes formas, dentro dos debates cristãos, a gente vai conversar sobre elas e a gente vai se posicionar. Gênesis e a Escritura está nos ensinando que há uma complementariedade entre homem e mulher, ou não? Não existe uma complementariedade. A gente vai conversar sobre isso mais na frente, porque isso é muito importante. Se houver complementariedade, a gente não é inimigo, a gente foi criado para ser parceiro para a vida toda, mesmo com as diferenças, de sexo e de função. Enquanto que na outra visão, há então uma luta entre homem e mulher para poderem se achar e se enxergar, e essa luta é repercutida nos meios sociais também. Deus diz que não era bom que o homem estivesse só. Olha quem é que diz, Paulo vai dizer mais na frente, na progressão da revelação, que tem gente que nasceu para não se casar. Essas são as exceções da regra. Tem gente que é pleno sozinho, e é assim porque Deus quis. Isso é um dom, isso é da vontade de Deus para alguns. Mas segundo Gênesis, Deus olha para Adão e diz para ele: não é bom que o menino aqui esteja só. Não é bom. E quando Deus diz que uma coisa não é boa, é porque de fato uma coisa não é boa. Louvado seja Deus que criou a mulher. Amém? Esse anseio, o anseio do ser humano, não foi satisfeito pelos animais, só foi satisfeito por Deus, quando criou Eva. Então, quando Deus cria Eva, parece que há paz no coração de Adão. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A mulher, ela vem como resposta de Deus para perguntas que porventura Adão tenha feito. Os animais têm seus pares, não tem par para mim. Gênesis não entra nesses detalhes, mas será se Adão se questionou por conta disso? Será se Adão não, no íntimo, não tinha aquele desejo de ter esse privilégio que os animais tinham? Então a mulher, ela é criada por Deus e vem como resposta também para os anseios de Adão. É uma criação especial de Deus, assim como o homem tem a imagem e semelhança de Deus, assim como o homem tem. Cada um é criado de uma maneira distinta, mas ambos são criados à imagem e semelhança de Deus. E por que aqui isso é necessário que seja falado e reforçado? Quando eu era adolescente, minha mãe tinha um livro em casa chamado, o título era Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Talvez você tenha lido ou ouvido falar algum dia, porque ele já foi um grande best-seller. É o livro que celebra as diferenças do homem e da mulher e faz com que eles sejam meio que antagônicos, briguem nessa vida para tentar o seu local e o seu espaço, enquanto que a Escritura, ela não vai dar margem para isso. A gente vai aprender que cada um é criado de forma distinta para cumprir um propósito de Deus dentro da família, do casamento e dos planos eternos de Deus. Amém? Por isso que eu estou dizendo, irmãos, aqui é o começo para muita coisa e é o início para muita conversa. Por isso que a gente tem que se aprofundar. E aí no domingo que vem a gente vai fazer isso. Por quê? Porque a gente precisa entender o texto de Gênesis e a gente precisa entender a intenção do autor. Qual era a intenção do autor quando ele escreveu isso? Inspirado e iluminado pelo Espírito Santo. Qual era o propósito? Quero lembrar para vocês apenas de uma coisa, para dar aquele gostinho. Quem escreve Gênesis
é Moisés. Moisés é escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Apesar de algumas controvérsias acerca disso, mas a grande maioria dos pensadores cristãos atribuem a Moisés a autoria também de Gênesis. Lembrem-se que o Pentateuco foi escrito antes da morte de Moisés. Isso quer dizer que Moisés estava preparando o povo de Israel para entrar numa terra totalmente diversa, que tinha a sua visão de mundo totalmente diferente, com outra perspectiva de vida e de formação. Então nós vamos nos aprofundar no texto e a gente vai entender algumas coisas. Amém? Então leia de novo o capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis para domingo que vem, faça suas próprias considerações, porque a gente vai fazer os devidos, as devidas considerações, e a gente não vai ter pressa, tá certo? Diga, Marcos. A gente tinha que rasgar o resto, né? Se você não crê em Gênesis 1 e 2, fica difícil de crer no resto da Bíblia, né? É por isso que a gente vai para o texto. Se Gênesis é um mito, a Bíblia se torna mítica também, né? Por isso que a gente vai conversar, aprofundando a coisa. Agora é só para os irmãos assim, se sentarem, se situarem e se prepararem, porque vai ser bom, mas também vai ser difícil. A gente vai construir aqui ao longo de alguns meses o pensamento da Escritura sobre família cristã, e apesar de não ser uma coisa difícil, porque a revelação está aqui, se torna uma coisa controversa diante de tantas coisas faladas lá fora. Mas é bom a gente crescer. Amém? Amém. Então, queridos, no domingo que vem, se Deus permitir, a gente se aprofunda aí no capítulo 1 e 2 de Gênesis, e a gente começa então a conversar sobre a família dentro da perspectiva cristã. Nós hoje teremos divisão de classes, né? E aqui eu queria então chamar alguns professores à frente, porque outros já estão lá. Então, se você está aqui, vem aqui à frente, tá? Berçário, nós teremos as professoras Mariluce, Nalva, Ricássia e Jéssica. Tem alguma aqui? Se tiver, vem aqui à frente. Maternal, Sara e Raíssa. Pré-primário, Rebeca e Marta Fernandes. Primário, Gabriela e Jaqueline. Juniores, Anne e Mônica. Muitas do departamento infantil não vão estar aqui porque já estão lá, tá? Adolescentes 1, Emily, Fabrício e Danilo Dutra. Adolescentes 2, Bruno e Paloma. Jovens, Pastor Lincoln, Danilo Santos e Ricardo. Adultos 1, Felício e Marcos. Adultos 2, Davi, Magdiel e Leonardo. Adultos 3, Ana Maria e Rosana. E discipulado, a irmã Magdala. Discipulado é aquela classe para os que estão chegando. Se você está chegando agora, quer se tornar membro da igreja, essa é a sua classe. Você está chegando agora, quer se tornar membro da igreja, é a classe do discipulado com a nossa irmã Magdala. Então, queridos, esses aqui são seus professores. Você sabe qual é a sua turma, você vai atrás. E aí, a gente vai dar mais informações com esses dias. A nomenclatura é essa para que a gente não tenha tanta confusão, mas os irmãos vão perceber nesses próximos 3 domingos que algumas coisas mudaram e, se Deus permitir, estão mudando para melhor. Então vamos ficar em pé? Vou pedir ao pastor Daniel Paulo que nos eleve a Deus em oração, pedindo ao Senhor
que nos abençoe no estudo da sua palavra. E ao final, ao término de cada classe, as classes estão liberadas. Oremos. Ó Deus, muito obrigado por essa manhã bela, bonita, Senhor, que estamos aqui no Teu santuário, aprendendo da Tua palavra, Senhor. Obrigado pela primeira parte, Senhor, estudo que tivemos, doutrinário, que, Senhor Deus, nós possamos ter aprendido muito, Senhor. E agora, Senhor, nesta segunda parte, que vai ser, então, estudo nas classes, e Te apresentamos esses Teus servos que estarão liderando, Senhor, esse departamento, todas as classes, Senhor. Cada um possa estar cumprindo a sua missão fielmente, Senhor, liderando os alunos, orientando-os naquilo que eles precisam, Senhor, para o seu crescimento espiritual. Dá-lhe sabedoria a cada um deles, Senhor. Teu Espírito Santo possa estar agindo em cada um dos teus servos que estão aí na frente, Senhor, para fazer a tua obra. Nos ajuda, nós outros, que possamos estar reverentemente, ó Deus, recebendo os estudos, e todos nós, tanto o professor como aluno, possamos estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Vamos lá? Cada um para a sua sala.